Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um estudo no Evangelho segundo Lucas e eu quero convidar você a orar comigo nessa hora. Amém? Querido Deus e Pai Celestial, obrigado por nosso encontro, pela vida, pela saúde, pelo ar que respiramos, pela paz, pelos livramentos, pela proteção do Senhor. Estamos aqui para compreender um pouquinho mais a Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu favor. E oramos para que o Teu bom Espírito nos conduza nesse processo de aprendizado, de pesquisa, de leitura, e que o Senhor aplique a Tua palavra no nosso coração, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos isso nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, a semana passada nós vimos todo o capítulo 2 do Evangelho de segundo Lucas e hoje nós vamos ver o capítulo 3. Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo, vamos lendo e estudando juntos, compartilhando a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconíades, e Lisânias, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região ao redor do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e todos os montes e outeiros serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão endireitados, os acidentados serão aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Ele dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi frutos que provem o arrependimento. E não comeceis a dizer a vós mesmos: temos por pai a Abraão. Pois eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E as multidões o interrogavam: que devemos fazer? Ele lhes respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver o que comer, faça o mesmo. Alguns publicanos também foram para ser batizados e lhe perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele lhes respondeu: não cobreis além do que foi estipulado. E alguns soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém molesteis e a ninguém acuseis falsamente, e contentai-vos com o vosso soldo. O povo estava na expectativa, e todos questionavam em seu íntimo a respeito de João, se seria ele o Cristo. João respondeu a todos: eu vos batizo com água, mas vem alguém mais poderoso do que eu, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em sua mão, para limpar completamente sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Porém, queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim, com muitas outras exortações, continuava a anunciar o evangelho ao povo. Mas o tetrarca Herodes, ao ser repreendido por João, por causa de Herodias, esposa de seu irmão, e por todas as maldades que havia feito, acrescentou a todas elas o de lançar João ao cárcere.
Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Depois do versículo 23 até o versículo 38 do capítulo 3, nós temos a genealogia de Jesus, mostrando que ele começa seu ministério com 30 anos, no versículo 23, e ali, a partir daí, o nosso querido Lucas vai nos apresentar a genealogia de Jesus, e a genealogia de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, termina em Adão. Então, mostrando que Jesus era filho de Adão, filho de Deus, ou seja, a salvação veio para toda a humanidade, A salvação veio para todos nós, porque Adão é o primeiro homem, é como que Jesus é o segundo Adão, como Paulo vai dizer lá na frente, o Adão perfeito, aquele que nunca pecou. Pois bem, vamos voltar então ao começo do capítulo, vamos tentar estudar juntos um pouquinho essa perícope maravilhosa que começa no capítulo 3, versículo 1 e vai até o versículo 20. E ela vai se tratar da pregação de João Batista. Irmãos, João Batista, ele não foi uma pessoa comum, todos nós sabemos disso, Ele foi um profeta cujo nascimento foi miraculoso, os pais eram idosos, mas eles eram da linhagem sacerdotal, todos dois. De acordo com a lei, é bem provável que João Batista deveria estar ocupando o ofício de sumo sacerdote. Só que, quando a gente começa a ler o capítulo 3, nós percebemos que o sumo sacerdócio estava dividido. Esse título estava sendo exercido, esse cargo, essa função, estava sendo exercida por duas pessoas. Pessoas essas que, ao que tudo indica, compraram esse cargo por influência, por terem influência social, política, financeira. Não era digamos assim, um governo legítimo, certo? Era um governo sumo sacerdotal, nesse caso, imposto. E é tão interessante que a gente percebe a corrupção já no fato de haverem dois exercendo essa função, sendo que, de acordo com a lei, era apenas um que deveria fazê-lo. E ele deveria ser de ascendência, de linhagem sacerdotal, deveria pertencer a uma tribo específica. Ou seja, havia uma corrupção no que diz respeito à religião, tá bom? A forma como o povo estava sendo doutrinado e ensinado. Mas Deus ninguém controla. Deus está acima de tudo, de todos. E independente da corrupção humana, quando Deus quer levantar alguém e colocar alguém no lugar de autoridade, ele coloca. Mesmo que as pessoas importantes não reconheçam, as pessoas de dinheiro, de cargo político, de influência social, de influência até no sentido de domínio das armas, dos exércitos, não reconheçam, o Senhor dos exércitos, aquele que está acima de tudo, de todos, ele é muito maior. E agindo ele, quem impedirá, não é verdade? Nós já lemos, já foi nos dito no Evangelho de segundo Lucas, no capítulo 1, que para Deus não há impossível, não é verdade? Então, nós vamos ver aqui que Deus vai enviar o profeta João Batista para o deserto e Deus vai levantá-lo ali com uma autoridade especial, particular. Ele vai exortar o povo, ele vai ser aquele que vai se mover no espírito de Elias. E se tem uma marca no ministério de Elias, era essa posição radical contra o pecado e contra a injustiça social. Essa é uma marca do ministério de Elias. Eu sei que se você é cristão, leitor da palavra do Senhor, você deve estar pensando, mas Elias foi um homem que foi trasladado ao céu na carruagem de fogo. Elias foi um homem que fez atos assim portentosos, grandes milagres. É verdade, Deus o usou para isso. Você está completamente certo e coberto de razão. Mas a marca do ministério de Elias era uma posição
declarada contra o pecado, contra a injustiça social, contra a imundície no templo, no que diz respeito às coisas de Deus, por causa do domínio de Jezabel e de toda a estrutura religiosa corrupta pagã que foi institucionalizada. A idolatria foi institucionalizada na época de Elias, né? O rei Acabe institucionalizou o pecado, a idolatria. E Deus levanta Elias com uma fúria, com uma ira santa, e ele vai manifestar esse zelo, esse temor por Deus, pelas coisas de Deus. Ele não admite corrupção no que diz respeito às coisas de Deus. Ele tem uma vida separada e nós vamos ver que João Batista tem essa mesma marca. Ele se separa de tudo aquilo que diz respeito à religião corrompida. Ele se separa daquele entorno social que está marcado pela corrupção. Ele vai morar no deserto e ele vai se alimentar de uma forma especial, ele vai usar uma roupa especial, ele está ali vivendo de um jeito diferente, ele está propondo para o povo, com a sua vida, uma alternativa, um novo jeito de ver a vida, um novo jeito de se relacionar com Deus. E isso toca as pessoas. As pessoas começam a ir ao encontro dele no deserto. E é interessante que ele não usa uma linguagem doce, aquela manipulação, aquela docilização. Não, ele é muito duro, ele é muito firme, ele é muito enfático e direto. Ele se dirige às pessoas e ele lhes dá um nome assim pesado, né? Ele chama elas de raça de víboras. A víbora era considerada um animal maldito porque ela matava, ela andava no deserto ali sorrateiramente e picava as pessoas, e a picada naquela época era considerada mortal, não havia o soro antiofídico, então eles morriam mesmo. Ele está chamando aquele povo que vai ao seu encontro buscando algo novo da parte de Deus, de um povo, de uma geração que mata, de uma geração destruidora. E está dizendo para eles assim: vocês estão achando que vão fugir da ira de Deus? Vocês estão achando que podem se esconder, viver uma vida qualquer? Ele está sendo duro, ele está sendo muito firme, muito enfático, muito claro. E as multidões continuam seguindo João Batista. Sabe, é interessante que quando Deus levanta alguém e Deus confere a essa pessoa autoridade, todo mundo reconhece. Autoridade não é algo que o homem pode dar. O homem pode colocar poder, pode colocar alguém sobre um cargo para exercer poder, mas toda a autoridade, ela vem de Deus. Paulo vai nos dizer isso lá na frente. Toda a autoridade, ela é instituída por Deus. Só Deus estabelece alguém com autoridade. Porque toda autoridade pertence ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo e de todos, que tem um nome que está acima de todo nome. E quando Deus confere a alguém autoridade, como diz o bom mineiro, não tem para mais ninguém. Deus fez isso com João Batista. Deus levantou João Batista. Ele não tinha microfone, ele não tinha uma mega estrutura, ele não tinha uma rede poderosa para articular o conhecimento da sua imagem, divulgá-lo. Ele tinha autoridade. E as pessoas dos vários segmentos sociais vão se aproximar e vão pedir para ele orientação. Nos ensina como viver. Nos ensina o que precisamos fazer. Ajuda-nos. Ajuda-nos. É interessante porque no deserto Deus levanta aquele que é o seu sumo sacerdote. Aquele que Deus reconhece como sumo sacerdote, que Deus estabelece como sumo sacerdote. E quando Deus estabelece, não tem para mais ninguém. E aí na segunda perícope desse mesmo capítulo, nós vamos ver no versículo 21 e 22 que Jesus vai até o deserto e ele vai ali para ser batizado, né? Porque ele está na região, tem um rio, e Jesus se aproxima e vai para lá para ser batizado.
E é muito interessante que antes a gente lê, o povo está numa expectativa que João Batista seja o Messias, seja o Cristo, o enviado de Deus que eles estão esperando. E João Batista deixa bem claro que essa não é a função dele, que ele não veio para isso. Ele, inclusive, diz que ele não tem dignidade nem para desatar as correias das sandálias daquele que viria, que seria superior a ele. E ele vai ter o privilégio de batizá-lo, o Senhor Jesus de Nazaré. Embora nós sabemos, a partir da leitura de todos os evangelhos sinóticos e também do Evangelho segundo João, que ele vai sentir constrangido, ele vai, não, eu não sou digno, que isso, né? Mas Jesus insiste com ele e ele batiza Jesus. Sabe, quando ele batiza Jesus, isso é muito interessante, isso é muito profético, porque os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba. E se ouve uma voz do céu. Olha aí o versículo 22, né? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Esse talvez seja um dos versículos assim que eu mais gosto dos evangelhos sinóticos. Provavelmente é um dos que eu mais gosto, porque deixa bem claro para nós como que o pai valoriza a identidade do filho, independente do que ele faz. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha pregado nenhum sermão, não tinha curado os enfermos, não tinha pregado para as multidões, mas o Pai fala para ele, dos mais altos céus: Você é meu filho e eu tenho prazer em você, eu me agrado em você. Deus se agrada dos seus filhos, não porque eles fazem alguma coisa, mas dele se agrada dos seus filhos, por quem eles são. E nós, pela bondade e misericórdia do Senhor Jesus, somos filhos. Por causa do sacrifício perfeito dele, somos filhos de Deus. E Deus, o Pai, se agrada de nós. Tudo que nós fizermos para o louvor e a honra e a glória do Senhor Deus, nós fazemos como um ato de amor, como resultado direto da graça que nós recebemos, mas nós não fazemos para conquistar. Nós não fazemos para sermos dignos do amor. Porque a nossa dignidade está em Jesus Cristo. Foi Ele que pagou o preço e nos tornou dignos de sermos filhos de Deus. Nós não precisamos comprar esse lugar. Esse lugar já foi nos dado gratuitamente. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, é pela graça, já diz o apóstolo Paulo. Irmãos, é muito importante nós enfatizarmos isso aqui, porque isso é lindo. A nossa identidade está em Cristo Jesus. É nele que vivemos, nos movemos e existimos, porque somos sua criação, diz o apóstolo Paulo. Ele é aquele que comprou para nós o direito. Ele pagou o preço da dívida que era contra nós. Ele comprou para nós o direito a todos quanto receberem a quem é Jesus Cristo. Deus, o Pai, lhes dá o quê? O direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós temos esse direito comprado por Jesus para nós. Ele pagou um alto preço, preço de sangue naquela cruz. Mas muito antes dele fazer tudo isso, o Pai já dizia a seu respeito: Você me agrada. E nós podemos sim agradar a Deus o Pai, sendo quem somos, independente do que fazemos. Amém? Sendo filhos, sendo filho, filha de Deus. Isso dá prazer ao Pai. Nós podemos nos aproximar dele, como diz o pregador aos Hebreus, entrar com ousadia diante do santuário, a fim de receber graça. Receber graça. Podemos entrar,
porque o preço já foi pago, o véu já foi rasgado. O escrito de dívida que era contra nós não existe mais. Jesus Cristo expôs esse escrito de dívida que era contra nós publicamente. E somos livres, somos filhos. Não precisamos fazer mais nada, a não ser receber pela fé, pela graça mediante a fé. Porque não vem de nós, é dom de Deus. Amém? Recebe essa palavra aí no seu coração. Não é pelo que você faz, é por quem Ele é. Você pode recebê-lo, se você ainda não teve esse privilégio. Você pode recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Você pode abrir seu coração para Ele e pedir: Jesus, vem morar no meu coração. Eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que sou um pecador. Lava-me com o teu precioso sangue, limpa-me, purifica-me. E Jesus vai fazer isso. Ele tem prazer em nos purificar e nos limpar. Ele tem prazer em nos tornar filhos de Deus. Para isso Ele veio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê em quem? Crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você pode crer, amém? E ter a vida eterna. Ser filho, ser filha. E dar prazer ao Pai. Jesus já dava prazer ao Pai em ser filho. Nós sabemos que Ele vai fazer tudo em obediência, de uma forma belíssima, vivendo uma vida belíssima. Mas Ele dava prazer ao Pai, porque Ele era filho, Ele tinha consciência disso. Nós precisamos ter consciência da nossa identidade. Isso fica muito claro nesse capítulo. João Batista sabia quem ele era. Ele disse: olha, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Sabe o que eu sou? Eu sou uma voz que clama no deserto. Ele tinha consciência. E você? Quem você é? Essa é a pergunta para você essa semana. Essa é a pergunta para mim, para cada um de nós. Quem você é? Quem eu sou? Nós precisamos saber quem somos. Precisamos ter consciência da nossa identidade. Porque o inimigo das nossas almas, ele vai nos tentar exatamente aí. Você sabe, se você acompanhou e já leu esse texto, você já pode antecipar que no próximo capítulo Jesus vai ir para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo. E ali vai estar Satanás, que vai tentá-lo. E Satanás vai tentá-lo aonde? Na identidade. Os céus aqui se abrem e o Pai diz: tu és o meu filho. Quando Satanás aparece no capítulo 4 para tentar Jesus, ele vai perguntar assim: tu és o filho de Deus? Se tu és, prova. Se tu és o filho de Deus, se, 3 vezes. Ele vai tentar Jesus na identidade. E não pense que comigo, com você vai ser diferente. O inimigo vai tentar nos paralisar. Talvez você esteja pensando aí, junto comigo, quantas vezes ele já tentou paralisar você. Fez você duvidar de quem você é em Deus. Mas eu quero te convidar agora, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus, a ser livre, para aceitar o seu lugar no reino de Deus. Como filho e filha amado. O seu lugar, o seu ministério, você vai descobrir, porque o Espírito Santo vai te revelar. Mas o seu espaço, o seu lugar de filho, esse lugar é seu pelo direito de posse, é tomar posse do sacrifício que já foi feito por mim e por você naquela cruz. Que você tenha consciência nessa semana da sua filiação. Que você possa ousar chamar Deus de Pai. Porque o véu foi rasgado, o preço já foi pago. E a partir dessa consciência de filiação, essa consciência de pertencer, de pertença, eu pertenço a Deus, você pode também buscar conhecer qual é o seu ministério, qual é a sua vocação. Filho de Deus, filha de Deus. Vamos buscar o Senhor para descobrir a nossa vocação essa semana. João Batista sabia.
Ele não precisava que os homens dissessem: você é o sumo sacerdote. Ele sabia. E Jesus também sabia. Por isso Jesus foi até ele. E ele colocou as mãos sobre Jesus quando ele o batizou. E isso era uma forma de envio. Ele vai reconhecer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai declarar isso. Está registrado em outro evangelho. Ele vai apontar para Jesus e vai dizer: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a função do sacerdote, do sumo sacerdote, escolher o cordeiro para o sacrifício. Era a função do sumo sacerdote colocar a mão sobre o cordeiro, checar se o cordeiro estava ou não de acordo com as prerrogativas da lei, pronto para ser oferecido em sacrifício no lugar de alguém, como sacrifício pelo pecado, como a lei estabelecia. Mas o profeta de Deus, o sumo sacerdote que Deus reconhecia, que não comprou o cargo, que não foi colocado lá por homens no templo, estava lá no deserto, João Batista. Ele vai pôr a mão sobre Jesus e vai dizer: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai dizer para as pessoas. E Jesus vai começar seu ministério de uma forma maravilhosa. Os céus abertos, o próprio Pai declarando quem Ele é. O profeta declarando, representando ali os homens que Deus usou ao longo dos séculos, reconhecendo o ministério de Jesus. E aqui fica também para nós mais uma lição importante. Quando nós temos o nosso chamado, nós temos o nosso ministério, nós precisamos ser enviados. Precisamos ser enviados. Precisamos que Deus nos reconheça, nos estabeleça. Mas também precisamos que as pessoas que ocupam lugar de autoridade, dado por Deus, reconheçam e nos enviem. Amém? Vamos ficar por aqui hoje e eu peço a Deus que aplique essa palavra no seu coração, que seja uma bênção para você, que você tenha a melhor semana da sua vida. Fica bem aí, viu? Stay safe, né? Fica aí bem, se protege, não arrisca a sua vida, usa máscara, mantenha a distância social, usa álcool gel, faz tudo o que for preciso para ficar vivo, forte e saudável. Mas não deixa de cuidar também da sua alma. Amém? Que Jesus fale ao seu coração, proteja a sua vida, a sua casa, para a honra e glória do nome dele. Tenha a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. E que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde seu coração em Cristo Jesus. Um beijo para você.